Tema de hoje, um tema maravilhoso que nós vamos estudar sobre a missão da Igreja de Cristo Jesus. E o texto áureo da nossa lição de hoje, ela está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Lição de hoje, nós vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Texto áureo baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A nossa verdade prática, ela vai nos dizer que, como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Irmão Jair, tema de hoje, um tema maravilhoso, que vai nos mostrar a respeito da missão da igreja. E nós vamos perceber que os aspectos da missão da igreja que nós abordaremos aqui vão indicar que, se uma igreja ela é de fato genuinamente bíblica, que ela é de fato uma igreja verdadeira, ela precisará trazer alguns aspectos que nós vamos apresentar aqui, irmão Jair. Verdade, irmão Alex. Então nós vamos estudar, como o irmão já falou, a missão da Igreja de Cristo. Nós vamos ver que a igreja é chamada não somente, apesar de ser a missão primordial, de proclamar a mensagem de Jesus Cristo. E ela vai cumprir essa sua vocação, a vocação que ela tem, de uma forma em que vai estar chamando os que ainda não conhecem o Evangelho, estará discipulando os que já conhecem de uma forma interna, edificando a igreja, comunicando a forma bíblica da adoração, de prestar cultos a Deus e exercer a comunhão estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo como a unidade da igreja. E nós vemos nesse texto áureo, que foi lido lá em Atos, no capítulo 2, verso 42, que a igreja ela precisa perseverar, e perseverar biblicamente em todos os aspectos. Os evangelhos eles trazem a manifestação de Jesus Cristo, o livro de Atos ele traz a história da igreja primitiva, de uma forma didática, assim que a gente está falando, e as epístolas, então, ela traz toda a parte doutrinária, do como proceder, de como agir, do como fazer, do como prestar cultos, da forma que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Lembrar que sempre foi Jesus orientando o apóstolo Paulo nas revelações, na revelação da forma da salvação, em Romanos, na forma da edificação da igreja, em Corinto, através dos dons espirituais, enfim. A Bíblia ela é a base para mostrar a missão da igreja que deve ser executada constantemente. Muito bem. Você está no programa Palavras da Verdade e nós hoje então estaremos estudando sobre a missão da Igreja de Cristo Jesus. Nossa lição de hoje vai estar dividida em 3 tópicos. O tópico 1 vai tratar sobre a pregação e instrução, o tópico 2 vai falar sobre a adoração e edificação, e o tópico 3 vai falar sobre comunhão e socialização, algumas das missões elencadas aqui que trazem como características de uma igreja verdadeira. Como o irmão Jair falou a respeito dessa relação da palavra de Deus, da importância da palavra de Deus, no primeiro tópico, irmão Jair, nós temos então esse aspecto sobre a pregação e instrução da igreja. E nós temos o ponto 1 falando sobre proclamando as boas novas. O que nós podemos comentar sobre esse ponto, irmão Jair, sobre esse tópico? Bom, a igreja, nesse aspecto da missão dela, o primeiro aspecto que a gente vai estar estudando é a pregação e a instrução. Proclamar as boas novas foi instituído pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele edifica a sua igreja, que foi fundamentada por ele, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele diz: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, em Mateus 16 e verso 18, ele, como uma instituição para abençoar a humanidade. E essa missão ela é exercida, essa maneira de abençoar a humanidade é através da pregação do Evangelho.
E nós vemos aqui o autor, ele citando 1 Coríntios capítulo 1 e verso 21, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Mas nós vamos falar sobre essa questão da loucura da pregação aqui, porque o apóstolo Paulo, ele usa essa linguagem na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 1, e ele vai a partir do versículo 18. Ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a inteligência, a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Paulo pergunta: onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Por isso, aprove a Deus salvar a humanidade pela loucura da pregação. Os judeus pediam sinal, os gregos buscavam sabedoria. Mas o apóstolo Paulo dizendo: nós pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como os gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então nós vemos aqui que para o judeu a morte na cruz é um escândalo, é uma vergonha, é considerado uma maldição. Mas eles não esperavam, eles não entenderam as Escrituras, que aquele Messias ia morrer e ele ia ressuscitar. Então a cruz não é somente a paixão de Jesus, ela vem o depois, vem a ressurreição de Jesus Cristo. E a cruz sem a ressurreição não existiria cristianismo, não existiria. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala nessa primeira epístola, no capítulo 15, que é o texto clássico em relação à ressurreição, ele fala exatamente isso. Mas para o grego, que era da sabedoria, da filosofia, a pregação parecia loucura. A pregação do evangelho na cruz, de que Jesus morreu e ressuscitou, parecia loucura. Mas, para nós, ela é o poder de Deus, que muda a vida, que muda a existência, que muda o pensamento, que muda na direção de Deus, na direção de Deus. Jesus, após a sua ressurreição, cada evangelista ou cada escritor dos evangelhos, o evangelho de Mateus, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um ele vai explicar de uma forma que é a grande comissão e vai mostrar de uma forma que ele viu. Então aqui Marcos, ele vê Jesus Cristo depois de ressuscitado, ele escreve que Jesus anunciou aos seus discípulos a comissão de pregarem o evangelho. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. E ele fala dos sinais. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe trará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Assim é a missão que Jesus deu para os discípulos. E nessa comissão, Jesus está dizendo que é para pregar o evangelho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. E ali o grego que é traduzido é querisso e que quer dizer pregar, proclamar. O sentido é de orientar, como aquele que vê alguma coisa e diz: olha, é esse o caminho. Ou diz: não vai por ali, como o arauto, ou como me fugiu a palavra lá que Ezequiel vê. Atalaia, obrigado, irmão Alex. O atalaia que vê e anuncia o que ele está vendo, que é o vigia, que é o sentinela que está vendo. Então,
o proclamador, nesse sentido, ele vai aparecer essa palavra querisso muitas vezes nos evangelhos, 61 vezes no Novo Testamento. E João Batista, quando aparece no texto que ele está pregando, é essa palavra que aparece. Jesus, quando ele inicia o seu ministério, começa a pregar, é a palavra querisso que aparece. Então, a mesma pregação de João Batista, a mesma pregação de Jesus Cristo é para nós fazermos. Jesus passou isso nessa comissão que ele passou aos seus discípulos. E nós temos aí o objeto dessa pregação. Qual é a mensagem? A mensagem é Jesus Cristo, é evangelizar, é mostrar o sentido. Esse objeto não se refere a uma coisa, ele não se refere mas sim a um ser, a uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Dessa forma, os crentes lá, os cristãos primitivos, não cessaram de anunciar e de ensinar a Jesus Cristo. Pregar a Jesus Cristo não é uma coisa subjetiva, mas é pregar sobre uma pessoa, porque Jesus Cristo, ele está vivo e ele está pronto para salvar. Pronto por quê? Porque ele já cumpriu a missão para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade. Ele disse na cruz do Calvário: Pai, está consumado. Então está pronto. A salvação está operada, ela está pronta, está à disposição hoje pela graça para todos aqueles que aceitarem o plano de redenção de Deus para a humanidade. Então, pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Jesus Cristo. E da mesma forma que é anunciar, de pregar o evangelho, vem juntinho, vem ensinar. Ensinar como? Os novos convertidos, discipulando aqueles que anunciando a palavra que estão de fora da igreja para eles entenderem e fazerem parte da igreja. Discipular, nós vamos estar instruindo aqueles que já estão fazendo parte da igreja, que já se converteram, que aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Então eles vão estar aprendendo mais, se tornando cada vez mais um discípulo de Jesus Cristo, sendo treinado. Treinado para quê? Para continuar firme no propósito do evangelho e também poder ser bênção e alcançar mais e mais pessoas com essa mensagem edificante, salvadora de Jesus Cristo. Dessa forma, a igreja, ela não é formada somente por crentes. A igreja, ela é formada por discípulos. Existem muitas pessoas que podem estar dentro da igreja, frequentando a igreja, mas, infelizmente, não são discípulos. Elas precisam aprender. É preciso a igreja cumprir esse trabalho de fazer um ensino sistemático, um ensino aprofundado, porque nós vemos isso dentro da igreja, é bíblico, e em qualquer instituição de trabalho a gente vê isso sendo aplicado. Um exemplo, quem trabalha na área de saúde, os médicos, os profissionais de saúde, eles têm sempre treinamento constante, aprendizado continuado. Não é porque trabalha 20 anos operando pessoas que não vai ver as novas técnicas. Não é porque trabalha 10 anos numa sala de cirurgia que não vai aprender novos instrumentos, novas técnicas. É um aprendizado continuado. A palavra de Deus, ela precisa ser manifestada, aprendida, estudada de uma forma contínua, de uma forma sistematizada. Existem maneiras de se aprender, irmão Alex. Uma coisa é ouvindo, outra coisa é você pegar, escrever, responder, pensar, executar. Você vai ter os sentidos aprimorados para aprender. A visão, a audição, você vai estar escrevendo, você vai estar exercitando o aprendizado. Uma coisa vai num culto, a pregação vem, ela edifica aquele momento, mas a gente precisa se debruçar sobre as escrituras, sobre a palavra de Deus e estudar mais e mais.
Tem várias outras profissões que também têm ensinos continuados, no meio militar também, todo ano, as técnicas são estudadas. Se tem uma guerra que está ocorrendo agora, por exemplo, na Ucrânia, pode ter certeza, todos os exércitos do mundo estão voltados com os olhos na Ucrânia para ver as doutrinas que estão sendo empregadas lá, se está dando certo, se não está dando certo, e corrigindo as suas doutrinas. Então, um aprendizado continuado. E eu tenho certeza que o apóstolo João, na ilha de Patmos, lá com 90 e tantos anos, quando ele recebeu a visão do livro de Apocalipse, com certeza ele disse, eu não sei nada. O que eu estou vendo aqui foi tremendo para a vida dele. Então a gente aprende desde que nasce até o último dia da nossa vida. E é importante trazer isso para dentro da igreja, um aprendizado constante. Nós somos o que conhecemos. E o próprio Deus fala em Oséias 4:6, o meu povo perece porque falta o conhecimento. Nós podemos envelhecer, nós podemos perder saúde, mas o conhecimento jamais nós iremos perder. Então, muitas pessoas estão dentro da igreja sem ser um discípulo. Isso é lamentável, mas acontece. O discípulo é alguém capaz de reproduzir e passar para outras pessoas o que aprendeu e vive por meio de Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, isso é o tópico 1, falando sobre a pregação e a instrução, aspectos que são relacionados aqui como aspectos da missão da igreja. Vimos aí então que a igreja ela traz esse aspecto de responsabilidade de proclamar as boas novas, ou seja, apresentar a Cristo de forma eficaz, de forma que o mundo conheça Jesus como o Salvador que foi enviado por Deus para ser Senhor soberano e que irá futuramente julgar e também reinar sobre todas as coisas. Então, é uma das missões da igreja, como também guiar as pessoas para que elas possuam uma relação íntima de fé juntamente na pessoa bendita de Jesus, a partir de ter experimentado o perdão dos seus pecados, bem como também firmar os cristãos, os convertidos, nas doutrinas da palavra do Senhor. E vimos aqui, então, que essas missões se resumem através da proclamação das boas novas, tendo como centro da mensagem que será pregada Jesus Cristo. Então, o objeto da nossa pregação, o objeto da pregação da igreja é Jesus Cristo e este crucificado, como disse o apóstolo Paulo. Como mencionou o irmão Jair, esta mensagem ela é uma loucura, e não é que a loucura esteja no ato de falar, mas para o mundo é uma loucura o fato de que alguém que foi crucificado, este agora é rei, é soberano, merece ser adorado e é o salvador de toda a humanidade. Então a loucura está no mundo entender isso, mas a partir do momento que o homem entende essa realidade, aceita essa realidade, ele então pode se tornar um discípulo de Jesus. E o que é lindo no Evangelho, irmão Jair, é que um discípulo, ele tem o poder de gerar novos discípulos, né? Então, isso é um aspecto muito importante na igreja. Nós percebemos claramente as pessoas que são realmente discípulas de Jesus, quando elas têm essa habilidade, essa capacidade de gerar novos discípulos, de gerar discípulos do Senhor, não discípulos pessoais, não discípulos das suas ideias, não discípulos dos seus pensamentos, mas encaminhando-os para Cristo, então fazendo eles também serem discípulos de Jesus. E esta é uma missão gloriosa da igreja, que faz parte e tem essa relação inseparável com a palavra de Deus, pois afinal de contas a fonte da nossa pregação ela é a Escritura Sagrada, é a palavra de Deus. E Paulo, nosso grande missionário, conhecido, talvez o maior missionário depois de Jesus, foi daqueles que, por onde passou, ele não se importou em pregar outra coisa senão as boas novas da salvação,
se não pregar o reino de Deus, se não pregar a Jesus Cristo com demonstração de poder e de graça. Então esse exemplo, esse modelo é o modelo de uma igreja que de fato é uma igreja verdadeira e que cumpre a sua missão. Se é dada uma missão, consequentemente é esperado que esta missão seja cumprida. Então quando Jesus diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, o texto sagrado diz que "E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura." Os entendidos da língua grega vão dizer que esta expressão ide no original está dizendo indo, ou seja, Jesus aqui Jesus tinha a certeza de que os seus discípulos cumpririam a sua palavra, de ir e pregar o evangelho, que eles não ficariam prostrados, não ficariam parados, mas eles pregariam a palavra. Então, Jesus sabia disso, que eles iriam cumprir, pois esta é o que Jesus espera, que a igreja seja uma igreja proclamadora da verdade, seja uma igreja que seja um arauto que proclame a salvação para a humanidade, mas não somente isso, conduza esses salvos para se firmarem, se estabelecerem na fé genuína da palavra do Senhor, pois esta é a missão da igreja. Muito bem, nós temos, irmão Jair, mais um tópico, que é o tópico 2, que nós vamos tratar um aspecto da adoração e edificação relacionada a esta incumbência da igreja. E nós percebemos que, como nós vimos no tópico 1, a centralidade ali é Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui no tópico 2 a centralidade em Deus, pois afinal de contas Deus é adorado. Aí há uma discussão, várias pessoas debatem, Jesus deve ser adorado, não deve ser adorado? Jesus deve ser adorado sim, porque Jesus é Deus. Mas o que nós percebemos que tudo o que Jesus fez foi para que a igreja dele glorifique ao Pai. Então nós vemos aqui, irmão Jair, que a igreja ela é uma comunidade adoradora, como diz no nosso ponto 1, irmão Jair. Uma comunidade adoradora e não de uma forma de não confundir a comunidade com o sentido de comunismo. É a comunidade no sentido de viver em comunhão e ter tudo em comum, mas eles eram dominadores dos recursos ali. Bom, irmãos, a comunidade adoradora, a adoração bíblica, ela significa dar glória a Deus, porque a Ele e somente a Ele é devida a essa glória. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Nós vemos em Mateus, no capítulo 4, verso 10, tem um episódio aqui em que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito após o batismo no Rio Jordão, por João Batista. Ele é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, é o que a Bíblia fala. E nós vemos que no último momento ali, o tentador ele vem e transporta até um monte muito alto e mostra para Jesus Cristo ali todos os reinos da terra, todos os reinos do mundo e a glória que esses reinos têm. E faz a proposta para Jesus: se tudo isso te darei se prostrado me adorares. A resposta de Jesus foi: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirás. Então, atenção, a glória devida a Deus, a adoração tem a ver com o nosso serviço aqui, porque Jesus está dizendo só a Ele servirás. Então, serviço a Deus esse serviço a Deus não é somente no momento do culto, seja ele privado, seja ele público, tem a ver com a nossa maneira de ser. A nossa adoração, então, nosso cotidiano, a maneira de ser, de agir,
de viver, ou seja, adoração é viver a vida de Deus. Aparece no original a palavra do termo grego de latreia, que vem traduzido como adorar. O apóstolo Paulo, ele roga à igreja, lá em Romanos, no capítulo 12 e verso 1, que a igreja apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No Antigo Testamento, a gente vê o culto que era prestado. A adoração era através de uma série de rituais que os judeus tinham que fazer. Está lá em Levíticos, demonstrado ali os rituais de sacrifício, a forma de adentrar, a forma de purificação do sacerdote que ia apresentar o sacrifício. Tudo isso dizia respeito ao serviço do culto. Só que Jesus, esse ritualismo, Jesus cumpriu. Ele cumpriu toda a lei. Nós vamos ver em Gálatas mostrando que Jesus cumpriu toda a lei, em Romanos que Jesus cumpriu toda a lei judaica. Por isso que ele é o Messias. Ele se fez completo para ser o Salvador. E a forma de prestar um culto a Deus hoje não é com ritualismo, não é com uma religiosidade morta, mas sim apresentando, o apóstolo Paulo fala aos Romanos, apresentando o corpo de cada um de nós como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E o sacrifício que nós apresentamos na igreja hoje é o sacrifício de louvor dos nossos lábios, sacrifício de adoração dos nossos lábios, do nosso viver. E com isso, a palavra culto, nesse texto de Romanos 12:1, ela vem a tradução do termo grego latreia, no sentido de que é um serviço prestado a Deus de uma forma consciente, racional e integral. Então, cultuar a Deus, desde que eu me converti, eu entendo que cultuar a Deus é prestar um serviço de uma forma consciente e racional. Com isso, nessa comunidade adoradora, nós vamos também ver que, além de ela ser uma comunidade que proclama o Evangelho, uma comunidade que adora ao Deus vivo, ela é também uma comunidade edificadora, porque a palavra grega que ela vem traduzida, que ela é oikodomé, que ela traduzida, o sentido literal é de edificar. E qual é o sentido de literal? É realmente de edificar, de formar um prédio, tendo Jesus Cristo como fundamento, tendo a doutrina dos apóstolos como a base. E aí o apóstolo Paulo diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. E Pedro vai dizer na sua primeira epístola, ele vai dizer que nós somos como pedras vivas nesse edifício. Nós, a igreja, cada um de nós somos um tijolinho desse edifício. Mas no sentido espiritual, metaforicamente, traz o crescimento espiritual. No sentido literal, ela é essa casa edificada. Jesus fala dessa casa edificada sobre a rocha, Mateus 7:28. No sentido no sentido espiritual, a igreja ela é edificada. Deus coloca na igreja apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, mestres, para essa edificação espiritual do corpo de Cristo. E o objetivo, e com isso, a igreja ela é revestida de dons ministeriais e dons espirituais, visando o quê? Visando somente a edificação do corpo de Cristo. Crescimento espiritual aqui para nós entender. Edificar, crescer espiritualmente, entender as Escrituras, entender o propósito de Deus.
E aqui o comentarista ele cita até o falar em línguas sem interpretação, que edifica somente ao que fala, e o falar em línguas com interpretação dentro de um culto racional, ele vai servir para edificação de toda a igreja. Então nós vemos aqui que a comunidade, a igreja, ela é proclamadora do evangelho, mas ela também é da adoração genuína, verdadeira, apresentando o corpo vivo como um sacrifício vivo a Deus, perfeito, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e com isso trabalhando conforme as Escrituras, vivendo conforme as Escrituras. Um vai edificar o outro. A igreja será edificada, será fortalecida, crescerá espiritualmente na presença dos homens e na presença de Deus. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade. Hoje nós estamos falando sobre o tema a missão da igreja, né? Então, um tema importante, porque nós, afinal de contas, somos igreja, nós precisamos ter muito claro a nossa missão, nosso papel como igreja do Senhor. E nós estamos vendo aqui alguns aspectos sobre a missão da igreja. Vimos já sobre a pregação e instrução, responsabilidade da igreja de proclamar as boas novas, anunciar a Jesus Cristo, bem como encaminhar os convertidos para o discipulado, orientação do caminho, condução para o ensino da palavra do Senhor. E agora, nesse tópico 2, nós estudamos então sobre a adoração e edificação, em que o centro da adoração é o próprio Deus. Nós estamos vivendo hoje numa dificuldade muito grande na nossa atualidade, onde a centralidade tem se transportado para um outro nível, né? Quando nós vamos olhar a igreja primitiva, tudo o que a igreja fazia era para a louvor e a glória do Senhor. Até o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 1, ele vai cantar ali, ele vai enaltecer ao Senhor quando ele escreve no capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, e ele vai elencar as bênçãos, e o que me chama a atenção é a repetição do apóstolo Paulo quando ele diz que essas bênçãos concedidas à igreja para louvor e glória da sua graça, para louvor da sua glória, ou seja, tudo aquilo que Deus concede à igreja é para louvor da glória dele. Tudo aquilo que, através de Jesus Cristo, foi concedido à igreja é para louvor de Deus. E nós temos vendo, no tempo atual, uma deturpação da adoração genuína, onde a centralidade já não é mais como aqui o apóstolo Paulo coloca, Deus, e sim é o homem, onde louvores, canções centralizam os desejos, as emoções humanas e não enaltecem, não bendizem ao Deus que proveu a salvação, que proveu o perdão de pecados, que entregou seu Filho Jesus na cruz do Calvário para a nossa redenção. Então nós vemos um perigo muito grande com relação à igreja, mas a adoração, mas a igreja genuína, ela é uma igreja adoradora, uma adoração verdadeira, que não fica também somente nos seus lábios, não somente, como o irmão Jair mencionou, no ambiente cultico, mas remete ao seu viver diário, um modo de viver que acaba, como disse o irmão Jair mencionando o apóstolo Paulo, sendo um sacrifício diário de louvor e exaltação ao nome do Senhor. E esta igreja também tem esse aspecto vimos aqui, de uma comunidade edificadora, e nós percebemos com isso que é papel da igreja criar um ambiente, proporcionar um ambiente para que os membros desta comunidade possam congregar-se e serem ali edificados espiritualmente, num sentido edificados de crescimento espiritual. Quando você observa em uma igreja onde não há crescimento dos seus membros num sentido espiritual, é possível que em algum aspecto esta igreja local esteja falhando, mas a igreja genuína, ela preza pela uma adoração genuína e verdadeira, bem como o condicionamento para que seus membros possam crescer
espiritualmente na presença do Senhor. Meu irmão Jair, nós vamos então para o tópico final, nosso último tópico 3, falando sobre comunhão e socialização. Então, aqui nós temos dividido em 3 pontos. O que nós podemos falar sobre esse aspecto da comunhão e socialização nesse tópico, irmão Jair? Bom, Alex, antes de entrar nesse tópico, eu gostaria só de citar um exemplo assim, de adoração, de como a pessoa glorifica a Deus ou não glorifica a Deus. Né? Então, eu vejo aqui no livro de Atos, no capítulo de número 17, em que Paulo está passando por Atenas e ele vê lá, são adorados muitos deuses lá, e Paulo fala do Deus desconhecido, e ele fala desse Deus, ele diz assim, ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E eu estava lembrando, irmão Alex, de 2 médicos, 2 casos de médico, um médico cristão. E um médico cristão, ele foi fazer uma cirurgia de algo muito difícil de se conseguir. E ele pegou e foi estudar sobre aquele caso, sobre como estancar a hemorragia, de como fazer. Ele se dedicou horas e horas e horas até que ele conseguiu se achar suficientemente capacitado para realizar aquela cirurgia. Ele fez a cirurgia e foi um sucesso. E o que ele deu glória a Deus. Ele disse, eu fiz, mas foi Deus que me deu a capacidade de eu interpretar. Eu não sabia como fazer. Deus me deu. Agora, o outro médico que também fez a mesma coisa, estudou, planejou e fez a cirurgia e foi um sucesso. E aí as pessoas disseram, graças a Deus. E ele disse, graças a Deus não. Graças a mim que estudei, que fui e batalhei. Então, esse exemplo, o segundo exemplo, não deu louvor e não deu glória a Deus. Porque aqui na palavra de Deus está dizendo que Deus dá tudo para nós. Ele dá a vida, ele dá a respiração e todas as coisas do qual nós necessitamos. Inclusive a sabedoria, a inteligência é Deus que nos concede. 2 exemplos de um médico que glorifica a Deus não pela sua capacidade, ele esquece dele mesmo, ele diz, não sou eu, é Deus. E o outro que diz, não foi Deus, fui eu. Ele quer a glória para si. Então, nesse sentido de adoração, nós temos que apresentar a Deus um sacrifício real, verdadeiro, sacrifício vivo a Deus e não voltado para a gente mesmo. Só para esclarecer um pouquinho mais esse tópico. Mas falando sobre comunhão e socialização. Nesse tópico, a igreja, ela precisa ter a fé da igreja edificada numa esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão, na koinonia, comunhão. Isso ocorre várias vezes e literalmente significa participação, comunhão e espiritual. Se somos crentes, se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. A palavra mostra isso, para nós viver em comunhão. O que é ter em comunhão? Viver em comunhão é ter as coisas em comum, a fé em comum, o mesmo proceder, o mesmo pensamento. Então, é necessário. A igreja, onde não tem essa comunhão, a igreja não está solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados. E aí a gente vai falar também, nessa questão da comunhão e da socialização, da unidade e da fraternidade. A igreja do Novo Testamento, ela se expressa por meio da unidade e da fraternidade entre seus membros. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. Nós vamos ver o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ver o apóstolo falando a partir do versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então, a unidade é ter isso, ser unido, um mesmo sentido e um mesmo parecer. O evangelho é um só. A interpretação bíblica, ela é literal, ela é
no sentido gramático, e ela tem que ser assim executada. Então, um não pode interpretar de um jeito e outro de outro. O partidarismo dentro das igrejas, ele traz dissensão, ele traz divisão, e é isso que Paulo trata aqui aos coríntios, porque os coríntios, Paulo mesmo vai dizer, no versículo 12, quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, o outro diz, eu sou de Pedro, e um outro grupo, eu sou de Cristo. E Paulo, corrigindo isso, ele vai dizer, está Cristo dividido? Por acaso foi Paulo crucificado por vós? Então, Paulo ele combate, o primeiro problema que ele tinha nessa igreja de Corinto para corrigir foi a divisão, as divisões. E é necessário para a igreja verdadeira ela ser unida no mesmo sentido, no mesmo parecer, numa mesma união, uma união fraterna. E um dos grandes males da igreja moderna é que está nessa quebra da comunhão, na quebra da unidade, nos partidarismo dentro da igreja. E isso tem que ser evitado. De que forma? Devemos nos esforçar, cada um se esforçar para manter a comunhão cristã dentro da igreja local. E a fé abordada numa esfera social, além dela, a fé cristã, ela também precisa ser apresentada, ela precisa ser vista numa esfera social. Ela tem qual o lado social? O lado da ajuda contributiva, da partilha, no sentido de socorrer as necessidades uns dos outros, sejam elas necessidades espirituais, sejam elas necessidades materiais. Nós vamos ver Tiago, no capítulo de número 2, Tiago vai escrever no verso 15 e 16, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, falta de roupa, falta de alimento, necessidades, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Vem a pessoa com uma necessidade, a gente faz a oração e despede a pessoa do mesmo jeito que ela veio. Então, é necessário ver as necessidades, ajudar. Nesse sentido social, o evangelho ele vai produzir esse fruto. A pessoa aceita a Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo ele vai produzir na igreja o entendimento de ajudar o necessitado. A palavra de Deus diz que o salmista nunca vi um justo passar fome e nem mendigar o pão. Então, se Deus alimenta, nós vamos ver Jesus dizendo, olhai para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu daquela forma. Os passarinhos são alimentados por Deus. Então, se Deus cuida dos menores detalhes, Ele não vai cuidar dos seus. E da mesma forma, nós temos que seguir esse exemplo. Se a gente vê alguém numa necessidade, mas aí o apóstolo Paulo também manda a gente vigiar, né, irmão Alex? O apóstolo Paulo fala em 2 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, ele diz, aquele que não gosta do trabalho, que não quer trabalhar, que também não coma. Então, nesse sentido, a gente precisa ter um equilíbrio. Sabedoria, entendimento na ação social que vai ser realizada. Cadastro de famílias que precisam de roupa, de alimento. Trabalhei alguns momentos aí na instituição pública e havia cadastro de distribuição de alimentos, de vestuário, de roupa, de ajuda. E se não houvesse isso, irmão Alex, toda semana estavam pedindo.
toda semana está pedindo. Então, é necessário ter um controle, ajudar quem realmente precisa e aquela história. Não somente dar o peixe, ensinar a pescar. Já passei por igrejas que trabalham com profissionalização, ensinam uma profissão para os seus membros, para eles aprender a trabalhar, aqueles que estão passando por uma dificuldade, e ele vai ter que trabalhar. Porque o apóstolo Paulo mesmo, ele dá o exemplo na igreja de Corinto, ele dá o exemplo: eu trabalhei para não ser pesado a vós. Então, todo trabalho é uma coisa, é algo que Deus concedeu ao homem como forma do homem prosperar. A igreja, ela não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo desse lado social. E é necessário, então, a gente fazer a parte espiritual, mas com equilíbrio, a gente vê a parte material da necessidade dos nossos irmãos, e a igreja, então, se organizar e ir atender essa necessidade com equilíbrio, com sabedoria, com controle, com fiscalização. Porque eu trabalhei em algumas campanhas de agasalho, irmão Alex. Infelizmente, a gente distribuía roupas, as pessoas nem lavavam a roupa, elas usavam e jogavam fora. Usavam e jogavam fora. Então, é necessário haver uma vigilância. Chegou isso até, algumas vezes chegaram denúncias em relação a isso, e essas pessoas foram corrigidas nesse aspecto para elas continuarem sendo ajudadas. A ação social, ela vem como fruto da questão espiritual. Aceita Jesus como Senhor e Salvador, arrepende-se dos teus pecados, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muito bem, vimos aí então o tópico 3, falando sobre a comunhão e socialização, aspectos da missão da Igreja de Cristo Jesus. Nós vimos então sobre a fé na esfera fraternal, mostrando aí claramente aquele aspecto da igreja primitiva que nós abordamos, que nós mencionamos no nosso texto áureo, onde falava como a igreja primitiva ela se comportava, como é que foram encaminhados novos convertidos que aceitaram Jesus como seu Salvador. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nós percebemos claramente ali que a igreja primitiva condicionou os novos convertidos para que eles pudessem ser fortalecidos na palavra do Senhor, fortalecidos na comunhão. E esse aspecto da comunhão é um aspecto fundamental, que foi um projeto de Jesus para os seus discípulos, não somente para os seus discípulos, mas para todos aqueles que ainda receberiam ao Senhor como Salvador. Nós vimos diversas vezes, irmão Jair, aspectos entre os discípulos que houve competição entre eles, né? Houve uma ocasião em que um queria se assentar num lado, outro no outro, queriam saber quem seria o maior no reino de Deus. Sempre houve esses aspectos de competitividade, de um sentimento que não era o sentimento que Jesus esperava deles, mas Jesus, o mestre dos mestres, trabalhou no coração deles, no ensino, e lhes orientou. E eu gosto da oração de Jesus registrada em João, capítulo 17, quando Jesus vai orar pelos seus discípulos, ele vai dizer lá no versículo 20, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, que somos eu e você. Jesus estava orando pelos seus discípulos, mas Jesus estava pensando e tendo em mente a mim e a você que aceitaríamos a sua palavra. E Jesus vai dizer, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós percebemos que claramente o propósito de Jesus para a sua igreja é esta comunhão, é esse aspecto de mesmo sentimento, de mesmo pensamento.
Esse aspecto é o que precisa predominar na igreja verdadeira que possui comunhão. O mesmo sentimento, ser unidos no mesmo propósito, porque fora disso nós vamos perceber claramente onde não há comunhão entre os cristãos, essa igreja não está solidamente edificada na palavra de Deus. E vimos também aspectos sobre a fraternidade, onde nós vemos um certo distanciamento no século que nós estamos vivendo, tendo em vista de rotinas do dia a dia. Muitas pessoas, muitos cristãos, muitos crentes, eles acabam se afastando, mas é esperado essa proximidade, esse contato entre os irmãos para que eles se desenvolvam, porque o aspecto da comunhão, ele traz também aquilo que nós podemos acrescentar ao nosso irmão. Então, se nós não estamos unidos, se nós não estamos ligados, então não temos como compartilhar um com o outro nossas experiências e para que nós possamos nos ajudar. Então, esse aspecto é muito importante que nós abordamos aqui sobre a comunhão e a socialização. Irmão Jair, o que nós podemos podemos concluir sobre o tema que abordamos hoje, tendo em vista de que falamos sobre aspectos da missão da igreja? Eu vejo, irmão Alex, que em resumo, a missão da igreja, ela é anunciar Cristo para a humanidade, para aqueles que ainda não conhecem, não tiveram um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Esse anúncio ele é feito através da pregação da palavra de Deus, anunciando o evangelho, essa palavra que é loucura, né? para o grego, conforme a Escritura fala, que era loucura da pregação, e com isso produzir discípulos dentro do cristianismo, edificar aqueles que estão dentro da igreja através do conhecimento, através do conhecimento de Deus, e também dessa forma transformá-los em verdadeiros adoradores, porque Jesus diz que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se está procurando é porque, irmão, nós não estamos ainda completamente, muita gente não está preparado para isso e precisa ser preparado. E a igreja fazendo isso, anunciando, fazendo discípulos, edificando e transformando em adoradores, ela vai estar cumprindo a missão para a qual Jesus edificou a igreja e chamou a igreja. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final da exposição desta lição de hoje, lição que será estudada presencialmente no próximo final de semana, próximo domingo, dia 4 de fevereiro. Todas as classes adultos estarão estudando esse tema. Irmão Jair, suas considerações finais. Mais uma vez, um grande privilégio de nós estarmos estudando a Palavra de Deus. Semana que vem, querendo Deus, nós estaremos estudando igreja, organização e organismo, ou organismo e organização. Muito bem, esperamos você então no próximo programa. Obrigado por sua companhia. Se você esteve conosco até aqui é porque você, de fato, é alguém como Pedro, que entende o poder da palavra e que ama a palavra do Senhor. Deus abençoe você. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.